A audiência pública da OAB Ceará debate o novo Código Penal brasileiro. A Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará realiza o seminário Drogas. Essa causa também é nossa. A seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil promove uma noite cultural no tradicional Teatro José de Alencar. Conheça as vantagens do programa que vai modernizar a sua advocacia, o PROMAD. Confira imagens de eventos da Ordem na capital e no interior do estado, no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Chegou a hora de você ficar informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da OAB, no programa OAB na TV Mundo Jurídico, que está começando. No esforço de fortalecer a cultura jurídica nacional, a OAB Ceará tem fomentado as discussões acerca do novo Código Penal. Em maio passado, a instituição promoveu um debate com o senador José Pimentel. No último dia 7 de junho, chegou a vez de debater a temática com os senadores Eunício Oliveira, presidente da Comissão Especial do novo Código Penal, e Pedro Tax, relator do projeto. A audiência pública ocorreu ao longo da manhã de sexta-feira, no auditório da FESAC. Estiveram presentes na ocasião membros da diretoria da Ordem no Estado, políticos, advogados, operadores do direito e representantes da sociedade civil organizada. Eunício Oliveira e Pedro Tax destacaram a contribuição da Ordem dos Advogados no processo de aperfeiçoamento do Código Penal. Não se vive, numa sociedade democrática sem a defesa, sem a legítima defesa que é feita pelos advogados. Então, a OAB tem um papel fundamental e importante nessa discussão. Um código não pode ser feito só por senadores, ele tem que ouvir o cidadão, e os advogados são atores, personagens importantes neste debate. Eu defendo isso, a imprescindibilidade do advogado, inclusive no debate, na construção, na formulação de políticas públicas voltadas para um novo Código Penal. Eunício garantiu a aprovação do novo Código Penal ainda em 2013, incluindo as questões polêmicas. O que nós estamos fazendo é consensuar a nossa consciência e receber a opinião da sociedade organizada. Mas o nosso compromisso é com o código inteiro. O Senado vai aprovar ainda este ano o relatório do senador Pedro Tax, da comissão que eu tenho a honra de ser o presidente, para que o Brasil tenha um novo instrumento nessa questão da convivência social, que é o Código Penal brasileiro. Os senadores tiveram uma sensibilidade muito significativa de estar aqui hoje, para ouvir as demandas, para ouvir as preocupações. Então, eu considero que a participação da OAB Ceará nesse debate tem sido fundamental e tem sido muito ativo. Esse é o segundo debate que nós promovemos, que nós participamos, o primeiro com o senador Pimentel e agora com o senador Eunício Oliveira, presidente da Comissão da Reforma do Código Penal do Senado, e com o relator geral dessa reforma, que é o Pedro Tax, o senador Pedro Tax. Então, isso é um momento muito significativo, que nós não tivemos, a população brasileira não teve essa oportunidade em 1940, porque ali era um regime de exceção. E agora, de forma democrática, nós discutimos todos esses temas polêmicos importantes para a sociedade. Para falar sobre internação compulsória, políticas públicas sobre drogas, drogadição e sociedade de consumo, nós conversamos agora com o psicanalista, professor e escritor Odailson da Silva. Odailson, é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no estúdio. Eu que digo da mesma forma, é um prazer, Alberto. Odailson, inicialmente eu gostaria de iniciar esse nosso bate-papo falando sobre um polêmico projeto de lei que foi aprovado, o de número 7.663 de 2012, do deputado Osmar Terra, do PMDB do Rio Grande do Sul, que trata da legalização da internação compulsória. Como é que o senhor avalia a aprovação deste projeto de lei? Bom, Elverte e caros telespectadores, o projeto de lei do deputado Osmar Terra, ele, a meu ver, ele veio atender a uma demanda que é da sociedade brasileira como um todo, diante da grave problemática da drogadicção, notadamente do crack. A Lei 10.216 de 2006, que trata das internações psiquiátricas, era a lei que regia essas internações. Então, de acordo com a lei, há um tipo de internação chamada internação compulsória, como aí diz, que, uma vez que o paciente não queira ou não manifeste desejo de tratar-se, a família o tenha desprezado, caberia ao Estado a obrigação, o dever de tratar esse paciente.
Então, essa lei, ela veio a não só alterar Certo. a Lei 11.343, mas como estabelecer critérios e definir internação compulsória como política pública de Estado. Doutor Deus, qual é a diferença entre a internação compulsória e o recolhimento compulsório, que as pessoas fazem muita confusão? Importante pergunta, importantíssima a sua pergunta, a sua colocação. Vou dar 2 exemplos. Nós tivemos em São Paulo a internação compulsória e no Rio de Janeiro nós tivemos o recolhimento compulsório. Alguns setores ligados aos direitos humanos, respeitosamente, acham que isso se constitui, todos os dois, como uma política de higienização das cidades, haja vista estarmos a vésperas de 2 megas eventos, a saber, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. No entanto, não se constitui higienismo, não se constitui eugenia social, posto que a internação compulsória, ela retira, contra a vontade do sujeito, retira das ruas e o desloca para uma comunidade terapêutica e ou clínica psiquiátrica, a fim de que ele faça a desintoxicação. A partir dessa desintoxicação, ou melhor dizendo, pós-desintoxicação, ele vai ter a capacidade de discernimento Essa que é a a rouba lhe internação rouba. compulsória. A internação compulsória. A droga o rouba dessa capacidade. Ele fica desarrazoado. Então, a gente, através disso, desintoxicando-o, a gente põe de novo ele sob a égide da razoabilidade, da capacidade de discernimento. A gente permite que ele tenha autonomia da vontade. E aí ele decide se vai continuar nas drogas ou não. Diferentemente, o recolhimento compulsório é tão somente tirar das ruas, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu tiro e coloco em qualquer lugar. Se eu tirar um dependente químico da rua e colocar no Beach Park, eu estou fazendo recolhimento compulsório. Mas se eu tirá-lo e colocar numa clínica bem humilde, no pé da serra, que intenta o resgate, intenta libertá-lo, eu estou fazendo internação compulsória. O recolhimento, então, ele estaria muito mais próximo da higienização. O recolhimento, a meu ver, é higienização social. Internação compulsória, não. Esse projeto de lei do deputado Osmar Terra, do PMDB, ele, inclusive, confere às comunidades terapêuticas a prerrogativa legal no tratamento de dependentes químicos. Como é que o senhor avalia? O senhor acha que essa é uma medida acertada em conferir às comunidades terapêuticas essa prerrogativa? Isso é um tema muito polêmico desse projeto de lei e que tem sido muito discutido. Por quê? Porque o Estado é laico. E a RDC 29 da Anvisa, que regulariza o funcionamento dessas casas, ela estabelece que também o tratamento deve ser laico. Você não pode impor uma crença religiosa, um dogma religioso, a ninguém, seja para qualquer que for o objetivo. No caso, libertá-lo das drogas. No entanto, a gente tem que, você como operador do direito, você sabe muito bem, que a gente tem que levar em consideração o contexto social em que nós vivemos. E hoje no Brasil, para você ter uma ideia, 80% das internações, dos tratamentos de dependentes químicos, são feitos por essas comunidades. Então, se essas comunidades detêm 80% dos tratamentos químicos, tirá-las, colocá-las na ilegalidade, seria jogar esses dependentes químicos no caos total. Um outro ponto que eu gostaria aqui de ressaltar, que diz respeito ao projeto de lei 7.663 de 2012, é a diferença que esta lei, que esse projeto traz, entre usuário e traficante. Ele, inclusive, aumenta a pena para esse segundo grupo, não é verdade? É verdade. É um problema muito sério, né? As polícias têm grande dificuldade. A gente sabe que hoje no Brasil, o sistema carcerário, ele recebe, no que pese o crime de tráfico, ele recebe muito mais usuários, os pequenos aviões, como são chamados, do que os grandes traficantes. Isso é um problema que merecia, e acho que a PL, foi essa a tentativa da PL, um cuidado todo especial. Há uma distinção entre uso e tráfico. Essa coisa ainda, Elverte e caros telespectadores, ainda é muito complexa, é muito difícil de se estabelecer como a lei coloca, porque há que se levar em consideração a quantidade de droga, há que se levar em consideração o local onde foi apreendido, uma série de coisas de caráter subjetivo que as polícias têm que estar preparadas para isso. Mas já é um bom início entender que o usuário de drogas não é criminoso, ele não comete crime ao usar droga. Ele é um doente, como estabelece a Organização Mundial de Saúde, que carece de tratamento. No entanto, a gente sabe que o uso de drogas está intrinsecamente ligado
com os crimes, sobretudo contra o patrimônio, assalto, roubo e também de contra a vida. O número de homicídios em Fortaleza, para você ter uma ideia, hoje está muito maior do que São Paulo. Aumentou realmente de forma sensível. Doutor Dailson, no próximo dia 20 de junho, a Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará vai realizar um seminário intitulado Drogas, essa causa também é nossa. E o senhor é convidado a participar do evento, o senhor vai inclusive lançar a segunda edição do seu livro e participará também fazendo um debate, uma palestra sobre o tema drogadição e sociedade de consumo. Drogadição que na realidade quer dizer dependência da droga. Qual é a relação entre a dependência da droga e a sociedade de consumos que vivenciamos hoje em dia? A gente entende que nunca na história do homem sempre a droga esteve presente na história da humanidade, mas nunca uma droga foi tão presente, tão destruidora, avassaladora como foi o crack. Dentro dessa sociedade do consumo, os nossos jovens estão sendo cada vez mais precocemente cooptados para esse submundo. E o consumo, essa sociedade de consumo, ela tem uma influência muito, mas muito predominante para que esses jovens venham a adentrar tão cedo. Uma vez que, só para você ter uma ideia, quando aquele garoto que participou da chacina do menino João Hélio no Rio de Janeiro, havia um menor no meio dos criminosos, e ao ser preso, a repórter pergunta para ele, como você se vê, ainda tão jovem, partícipe de um crime tão horrendo? Hediondo. E ele fala para ela, não com essas palavras, mas foi isso que ele disse. Não queira que eu participe de uma sociedade que não me deixe estar inserido nela. A gente tem que refletir o que é estar inserido em uma sociedade. E aí a gente vai ver que para a juventude estar inserido na sociedade é ter os objetos do consumo, é ter o tênis da Nike, é ter a camisa de marca, é frequentar os locais que os outros frequentam, é ter o seu carro. Então as classes menos favorecidas, que são as maiores vítimas do uso de crack, né? Ele é muito democrático, mas destrói muito mais as classes menos favorecidas. Uma vez alijada desses produtos de consumo, desses objetos de consumo, traz-lhe uma angústia, essa angústia é tentado ser sanada no uso das drogas. E sobre o lançamento da segunda edição do seu livro, Droga, Internar Não é Prender, o que a obra traz de novo? Diante graças a Deus, me permite modéstas as favas, como diria Dostoiévski, sucesso da primeira edição, surgiu a necessidade de uma segunda edição, e aí eu aproveitei para fazer uma revisão e ampliar. Diferentemente do primeiro, o que traz de novidade a segunda edição do livro é, digamos assim, uma reflexão muito maior sobre a questão da PL, a questão da descriminalização das drogas, sobre a morte de ídolos da humanidade da brasileira como Chorão, do mundo como Emily House, e qual a influência que isso tem no psiquismo da juventude, uma vez que nós, seres humanos, somos seres miméticos, nós imitamos comportamentos. Enfim, uma visão muito mais do direito, à luz do direito e da luz da sociologia. Foi essa a nossa tentativa, de tornar isso muito mais claro para o nosso público. Doutor Dailson, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, nas minhas considerações finais é agradecer mais uma vez a você, né? Muito bom ser entrevistado por você, dada a sua aguçada inteligência. Agradecer a todos que fazem essa TV. Dizer ao público, convidar o público para dia 20 estar presente na OAB, na FESAC, ali na Pontes Vieira, próximo ao Hospital São Carlos, um evento aberto ao público. Dizer para o jovem que está em casa que quer adquirir esse livro, que ele pode fazê-lo através do telefone 3281-8181. No mais, meu muito obrigado. Agregar tecnologia à sua advocacia amplia os seus horizontes, melhora a sua lucratividade e faz com que sobre mais tempo. Um site na internet pode aproximar você de um cliente do outro lado do planeta ou do outro lado da rua. O uso de um software jurídico organiza suas rotinas e poupa tempo de sua vida. Ambos estes benefícios são gratuitos para os participantes do PROMAD, por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia.
Não há evolução sem modernização e não há mudança sem atitude. Para melhorar definitivamente o seu escritório, use a tecnologia. Faça como mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma absolutamente gratuita um software de controle de processos, com intimações jurídicas de todo o Brasil, com andamentos processuais automáticos, 100% web, de fácil acesso, com suporte 24 horas por dia, todos os dias da semana. Saiba mais em www.promad.adv.br. E a seguir, uma sessão solene para homenagear os 40 anos de fundação da Universidade de Fortaleza e os 54 anos de atuação do grupo teatral Comédia Cearense. No estúdio, uma entrevista com o ex-presidente da Comissão de Direito do Consumidor e ex-conselheiro federal, o advogado Hércules Amaral. A gente volta já. A seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil promoveu no dia 5 de junho uma noite cultural no tradicional Teatro José de Alencar. Na ocasião, a OAB Ceará realizou uma sessão solene para homenagear os 40 anos de fundação da Universidade de Fortaleza e os 54 anos de atuação do grupo teatral Comédia Cearense. A homenagem à Unifor foi entregue ao chanceler Ayrton Queiroz, ao passo que os dramaturgos Haroldo e Iramisa Serra representaram os integrantes da Comédia Cearense. A sensação é imensa, principalmente que eu soube hoje que os 5 ou 6 da diretoria foram formados na Unifor. Então isso dá coragem a gente para melhorar o curso e enfrentá-lo. A gente já tem recebido algumas homenagens fora do estado, até no exterior, mas nada comove mais a gente do que quando a sua comunidade, os seus amigos, fazem esse reconhecimento público. Então foi muito importante para nós receber essa homenagem da OAB, que vai para a nossa coleção que nós temos na Casa da Comédia, onde tem todas essas medalhas, todos esses prêmios que a comédia recebeu no decorrer de 56 anos, sem passar um ano sequer sem fazer espetáculo. Foi realmente uma continuidade durante 56 anos de Comédia Cearense. Então nós estamos felicíssimos. Para o presidente da OAB Ceará, ambas as instituições homenageadas têm prestado relevantes serviços à sociedade. Ao chanceler Ayrton Queiroz e ao amigo Ricardo Bacelar, que nós, eu e Ricardo, decidimos que hoje seria uma noite cultural. Como toda boa noite cultural, falaríamos, ele com o piano, eu com a minha tenra voz, com o coração, para falar um pouco da Ordem dos Advogados do Brasil e do que significa para nós esse momento, esse instante, de homenagear a Universidade de Fortaleza e a Comédia Cearense. Homenagear o chanceler Ayrton Queiroz, Haroldo, Iramisa e todos que representam a Comédia Cearense. E nesse instante, ver nascer 150 novos advogados e advogadas. E lhes confesso aqui, com toda tranquilidade, que estou muito emocionado. Porque vejo a possibilidade de, em 80 anos da minha instituição, da Ordem dos Advogados do Brasil, chegar ao palco da cultura do Estado do Ceará, algo que a mim há pouco tempo parecia algo muito distante, que é o Teatro José de Alencar. Está aqui com o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, com uma diretoria formada e constituída por colegas que têm um firme propósito de melhorar a advocacia em nosso Estado, é muito para nós. A programação musical da noite foi iniciada pelo coral da OAB, que interpretou o hino nacional. Na sequência, o pianista e vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, e o violinista Marcos Vinícius Cardoso realizaram uma apresentação de música instrumental. Fechando a programação, Franklin Dantas e Eduardo Corrêa fizeram um dueto com voz e piano. É uma noite de emoção para todos nós da OAB, que fazemos esse evento aqui
do Teatro José de Alencar, né, no seio da cultura do Ceará, trazendo aqui a homenagem à Universidade de Fortaleza e à comédia cearense, né, reconhecendo a importância da cultura como um fator de desenvolvimento humano, né, e também, ao mesmo tempo, reconhecendo o trabalho feito pela essa universidade tão importante, né, e por esse grupo teatral também, que é a história viva da cultura no Ceará. É com muita emoção que nós entregamos aqui a carteira a mais de 150 advogados nessa noite e tivemos a oportunidade de ter aqui algumas apresentações musicais e fazer esse congraçamento, essa reunião que é importante para a advocacia, é importante para a cidade, para o estado, para a cultura do Ceará. Também houve a entrega de carteiras da ordem para 150 novos advogados. Vale destacar que ao longo de uma história de 80 anos, esta foi a primeira vez em que a OAB Ceará promoveu uma atividade no Teatro José de Alencar. Dessa forma, a instituição quer estar cada vez mais perto da sociedade cearense. E para falar sobre esta decisão que cria um importante precedente, nós recebemos em nosso estúdio o ex-presidente da Comissão de Direito do Consumidor e ex-conselheiro federal, o advogado Hércules Amaral, um dos subscritores desta ação. Doutor Hércules, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. Satisfação. Esta ação, ela diz respeito ao último concurso público para o provimento de cargos de escrivãos da Polícia Civil? Exatamente. É o concurso que, inclusive, tem validade até o mês de agosto de 2013, por conta da renovação do prazo. É uma ação que tinha por objetivo, naturalmente, identificar um expediente de terceirização ilegal. Era, naquela oportunidade, uma empresa, uma construtora, uma empresa de construção civil, que, sediada em Natal, prestava serviços de cessão de mão de obra, por incrível que pareça, em delegacias do Estado. Essa mão de obra estava voltada para o atendimento ao público, mas não somente, na medida em que tinha acesso à documentação que integrava inquéritos, também como mandados de prisão, além de ter a incumbência da lavratura de boletins de ocorrência. Essa situação, de fato, nos preocupou muito à época e a OAB, naquele momento, entendeu por bem ajuizar uma ação civil pública, que tinha por objetivo, então, identificar a necessidade de provimento dos cargos. O que é ainda mais grave, o que era ainda mais grave, é que já naquela oportunidade havia 480 escrivães de polícia devidamente concursados e aprovados na academia, aguardando a nomeação. Então foram preteridos em função da contratação ilícita de uma empresa que fazia terceirização de mão de obra. E a ação, inicialmente bem sucedida, em sede de antecipação de tutela, teve, obviamente, uma suspensão de efeitos, né, dessa decisão provisória, mas que foram estes reafirmados por ocasião da sentença que agora foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Então, de fato, é algo muito importante, porque o Tribunal de Justiça, que até bem pouco tempo atrás tinha grande dificuldade em se pronunciar por questões envolvendo mérito administrativo ou mesmo a discricionariedade, né, de determinados governos ou administrações, dessa vez o faz de maneira didática, orientando que a terceirização não é um mal em si, a terceirização não é por princípio ilegal. Agora, quando ela se destina a sanar as necessidades ligadas à atividade fim do Estado e ainda mais na segurança pública, né? Então, de fato, aí está configurada a ilicitude e foi corrigida, né, pelo Tribunal de Justiça. Na verdade, havia, inclusive, uma violação à própria Constituição Federal, tendo em vista que a Constituição proíbe a atuação, a terceirização em atividade fim do Estado. Bem lembrado, a porta de acesso para o serviço público nas atividades fim é naturalmente o concurso público. É claro que questões econômicas e outras questões políticas, né, que não cabe aqui serem discutidas, acabam resultando em terceirizações, né, indevidas, subvertendo toda uma lógica do serviço público. Agora, o que é mais grave é, na minha opinião, a terceirização na área de segurança pública, né? Então, um investigador terceirizado, um escrivão de polícia terceirizado, qual é o grau de idoneidade e isenção, não é? Que essa falta de vinculação com o Estado pode trazer à investigação policial, não é?
aos serviços. E essa é uma questão importante porque nós não vivemos exatamente um bom momento em se tratando de segurança pública, né? Esta decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, então, ela cria um precedente de suma importância. Cria um precedente muito importante e que deve, na minha opinião, nortear compreensões em outras áreas, né? Nós vemos uma precariedade em várias instâncias governamentais no que diz respeito à contratação de professores temporários, né? Professores temporários, ou então na área de saúde, a contratação de terceirizados que ficam naturalmente numa situação muito difícil diante de concursados que têm garantias outras, que têm um outro nível, né, de tratamento pelo mesmo serviço realizado, né? Perde com isso toda a sociedade, perde com isso o administrado, a pessoa que recorre ao serviço público, porque sem as garantias do serviço público, sem essa estrutura jurídica, né, legal criada em torno do servidor público, o serviço tende a perder a qualidade e de fato, o Estado acaba não atendendo alguns critérios que são fundamentais, né? O da moralidade, o da impessoalidade, o da eficiência, não é? Então, de fato, é uma questão complicada. Defende-se muito que o Estado, que nós devemos ter hoje um Estado, uma administração pública, muito mais gerencial do que burocrática. Mas, em nome dessa tendência, nós não podemos permitir de que haja malferimento da Constituição Federal, cometimento de ilícito por parte do Estado. É verdade. Não é à toa que o legislador constituinte originário quis, né, reservar certas garantias, né, a determinados setores estratégicos. Então, o legislador constituinte originário, ele é sábio quando, de fato, separa, retira da iniciativa privada algumas atribuições que são típicas de Estado, que são a razão de ser do próprio aparato estatal. E a segurança pública, a saúde pública em grande medida, né, o ensino público também, são áreas que devem ser contempladas com esses princípios, né? Eu repito, se antes o nosso discurso era o da falta de recursos, da falta de verba, da escassez, né, de recursos para aplicação nessas áreas, hoje o discurso é justamente da ineficiência, né? O grande desafio é superar os gargalos de gestão, é com inteligência que se resolve essas coisas e não praticando ilicitudes e ilegalidades, né? Doutor Hércules, um outro ponto que eu reputo bastante importante, que a gente deve abordar neste programa, diz respeito à criação de um direito subjetivo dos aprovados em concurso à nomeação e à posse no cargo. O senhor muito bem falou que foram cerca de 500 escrivães aprovados no último concurso. Essas pessoas fizeram todo o investimento, estudaram, deixaram seus empregos e estão esperando ser nomeados e tomarem posse. Existe realmente esse direito subjetivo? De fato, o que nós vimos nos últimos 4 anos foi uma verdadeira revolução na jurisprudência. Nós saímos de um ambiente em que o judiciário considerava que era mero poder discricionário do administrador, nomear ou não, inclusive aqueles que estavam aprovados dentro das vagas do edital. Então, note, saímos de um ambiente desse em que pouco importa se você foi aprovado ou não, se dentro do período de validade o gestor não entender que deve chamá-lo, você não será chamado. Aí evoluímos para um ambiente em que, dentro do prazo de validade, o direito subjetivo à nomeação existe, só não se pode obrigar o gestor a nomear quando da conveniência do aprovado. Então é a conveniência da administração. Mas, se essa conveniência não foi identificada, o prazo limite seria o prazo final de validade do concurso, que no caso, em regra, é 2 anos, prorrogáveis por outros 2. E agora nós estamos num ambiente em que o Poder Judiciário começa a analisar o mérito. Ainda mesmo em relação a vagas criadas fora do número original de aprovados. Então, note que mudamos da água para o vinho e hoje o Poder Judiciário se sente muito à vontade em analisar se, mesmo superado o limite de vagas do edital, ainda há uma demanda e se essa demanda está sendo atendida por, no caso, escrivães terceirizados. Se a resposta for sim, e no caso foi, então estes que estão aguardando, a criação de novas vagas assumem automaticamente, o direito subjetivo de, dentro do período do concurso, serem nomeados, porque em seu lugar estão atuando agentes privados, agentes privados. Então é realmente uma mudança drástica da jurisprudência. Doutor Hércules, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, o tempo realmente voou. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação
e abre espaço para suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer, dizer da nossa alegria e da felicidade de fazer parte de uma ordem que está empenhada no flanco social, né, que há também o flanco da nossa profissão, das prerrogativas, mas no flanco social a OAB tem sido realmente uma referência na medida em que assume a missão institucional, não é, de defender a Constituição, de defender a lei e de retribuir à sociedade toda aquela credibilidade que a sociedade nos empresta e a confiança que a sociedade tem por essa Ordem dos Advogados do Brasil, pela nossa seccional cearense. Então, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. A Sala do Advogado no Fórum Clóvis Bevilacqua, mantido pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, passou por reforma para receber 7 novos computadores, totalizando 35 equipamentos de última geração. Inaugurado em 2011, o equipamento é o mais significativo espaço instalado pela seccional Ceará para fornecer a estrutura adequada ao exercício da advocacia pela classe. O espaço é o maior do Norte e Nordeste, disponibiliza aos advogados e advogadas computadores modernos, internet banda larga, scanners, impressoras multifuncionais, além de certificação digital, salas de reunião e outros serviços. Os profissionais têm ainda à disposição a ouvidora da OAB e o plantão dos advogados. E vamos agora ao quadro Coaching na Advocacia, com o Master Coaching Marcos Tito. Olá, tudo bem? Você já parou para pensar na importância de um hábito? De como um hábito pode te levar a ter sucesso ou pode te levar a ter fracasso? Que hábitos eram importantes que você tivesse na sua vida? E a minha pergunta é, me diga uma atitude que você possa fazer que possa te levar a ter um bom hábito. Uma atitude. Que atitude você poderia fazer hoje? Ou talvez amanhã? Para que você passe a ter um hábito fortalecedor na sua vida. Um hábito que vai agregar valor na tua vida. Que atitude seria essa? Porque quando você tem atitudes firmes, que vem de uma decisão firme de agir daquela forma, essa atitude, ela vai te levar a ter hábitos diferentes. E quando você constrói hábitos diferentes, hábitos engrandecedores, baseado nessa atitude de fazer, de sair da zona de conforto, seja lá no que for, seja no relacionamento, seja na tua comunicação, seja na tua humildade, no trabalho com a tua equipe, na tua liderança, na forma de falar em público. Pequenas atitudes que você faz e que te engrandecem por dentro e que te levam para que você possa construir um hábito. Esses hábitos, acontecendo de uma forma frequente, eles mudam o teu estilo de vida e você passa a valorizar o resultado disso. E o resultado disso são os valores. Você está construindo valores na tua vida. E quando você vê, você está cercado de novos valores. São valores que te movem e que te levam para um novo caminho. E muito provavelmente, quando você mudar os valores da sua vida, quando você se vê com valores mais fortalecedores, que vieram de hábitos que você criou e que foram originados por atitudes importantes que você teve em algum momento, o primeiro passo, talvez você se veja com o seu caráter sendo moldado pelos teus valores. A vida é feita de valores. Os valores te movem. Inconsciente ou conscientemente, você se vê movido pelos teus valores, ou talvez nem se veja. Mas os resultados que você tem na sua vida são originados dos teus valores. E quando você muda os teus valores e constrói valores sólidos, você possa, talvez, construir um novo caráter, um caráter muito melhor, que vai fazer com que você construa um legado diferenciado e seja uma pessoa diferenciada. Sucesso para você! A Previdência Complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. O brasileiro percebeu que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Essas pessoas, quando tiverem tempo, terão também dinheiro para desfrutar bons momentos. Na prática, os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo e uma forma de investir bem flexível e transparente, em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Estes são os principais objetivos de quem já aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários do advogado, OAB Prev Ceará. Não perca tempo. Faça o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, ligue 3464-3991.
E a seguir, no quadro OAB em Foto, você confere imagens de eventos da Ordem na capital e no interior do estado. Confira ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Daqui a pouco no programa OAB na TV Mundo Jurídico. E vamos ao quadro Mundo Jurídico e Informática desta semana, com o especialista em tecnologia da informação, Diógenes Martins. Olá, hoje irei comentar sobre um serviço da Apple criado para sincronizar arquivos e informações importantes entre dispositivos com o iOS, ou seja, iPhones, MacBooks, iPads, dentre outros. O recurso funciona em segundo plano, de forma tão silenciosa que poucos se dão conta que ele está funcionando. O iCloud é basicamente um serviço de sincronização e backup que todos os usuários da Apple possuem. O recurso é bastante poderoso. Ele sincroniza músicas, fotos, documentos, aplicativos, livros, calendários, contatos e e-mails. Isso quer dizer que você pode tirar uma foto em seu iPhone e vê-la minutos depois em seu computador. Também é possível baixar suas músicas do iPad em seu iPhone através dessa sincronização. Para fazer a mágica acontecer, basta apenas entrar com seu Apple ID em seu aparelho, escolher quais serão os conteúdos a serem sincronizados. Após configurá-lo em seu dispositivo, o iCloud simplesmente funcionará de forma invisível, em segundo plano, até que ultrapasse a cota máxima de armazenamento gratuito, que é de 5 GB. Em minha opinião, a sincronização de dados é um excelente recurso. Entretanto, o iCloud possui uma opção ainda mais interessante. Ele pode ajudar a encontrar o seu dispositivo em caso de roubo ou perda. Isso mesmo, além de localizar o dispositivo, você pode enviar uma mensagem para ele, bloqueá-lo remotamente ou limpar todos os seus arquivos. Infelizmente, somos reféns de um estado poluído de bandidos. Configurar essa ferramenta em seu produto Apple pode ser uma excelente forma de prevenção. Eu espero ter contribuído com essas informações. Fiquem ligados no programa. Se você tem alguma dúvida sobre a configuração do iCloud em seu dispositivo, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para o endereço eletrônico contato@tmxbrasil.com.br. Não esqueçam também de nos enviar e-mails com suas sugestões para o quadro. Até a próxima e fiquem com Deus. A Comissão de Direito do Trabalho da OAB Ceará vai realizar no dia 13 de junho uma audiência pública com a Caixa Econômica Federal, a agência do Fórum Altran Nunes, na sede da OAB, para discutir os principais problemas enfrentados pelos advogados naquela agência. Para falar sobre esta audiência, nós conversamos agora com a presidente da Comissão de Direito do Trabalho, doutora Catiane Virna, e com o secretário-geral, doutor Afrânio Cisne. Doutora Catiane, é um prazer tê-la aqui no nosso estúdio. Nós que agradecemos o convite, Ardel. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores qual o propósito desta audiência. Bom, na verdade, nós tivemos, não tão recentemente, há cerca de um ano, uma alteração na condição da agência do Fórum Altran Nunes. Era um posto de atendimento e na condição, no status de posto, havia flexibilidade por parte de quem gerenciava o posto com relação ao cronograma de atendimento. Então, os advogados tinham ali prioridade no atendimento, até porque a clientela que mobiliza financeiramente aquela agência, em sua maciça presença, é a da advocacia trabalhista, com levantamento de alvarás e pagamentos. Então, assim, nós não tínhamos problema com relação ao atendimento, porque tínhamos atendimento prioritário e preferencial. Quando houve a conversão do posto em agência, então a agência teve necessariamente que se submeter às diretrizes do Banco Central. E aí nós perdemos a condição de preferencialidade e a morosidade. Houve a conversão, mas a agência não se preparou para essa conversão, porque ela abriu as portas para um aumento de clientela, uma clientela diferenciada, que não era só a advocacia trabalhista e os serventuários ali do fórum. E com isso,
Não houve uma operacionalização, um preparo na parte logística, estrutural, numerário de serventuários ali da agência, e nós estamos hoje sofrendo aí esse despreparo da agência para recepcionar a nova demanda. Então, nós temos ali o mesmo número de atendentes, praticamente, né, Fran, para uma demanda que aumentou significativamente, e os advogados hoje passam de 4 horas na fila aguardando a chamada para levantar um alvará ou para dar iniciação ao levantamento do alvará, que nos traz um transtorno absurdo no tocante a pauta, nossa pauta de audiência, o exercício das nossas atividades. É importante também pontuarmos que a demanda dos processos trabalhistas aumentou consideravelmente, todo ano aumenta. Tanto que nós percebemos que nos últimos 2 anos aumentou o número de 4 varas. Eram 14 varas trabalhistas na capital, agora são 18. Então, com o aumento dessa demanda, não houve o aumento também de servidores da Caixa. O número de processos com alvarás, com pagamentos, com levantamentos de depósito, vem aumentando consideravelmente e a Caixa continua com o mesmo número de funcionários. E pior, perdemos o atendimento prioritário que tínhamos. Então, o advogado sai da audiência 11 horas, meio-dia, chega na Caixa e não tem mais senhas para ser atendido. Essa mudança está prejudicando, então, o exercício da advocacia trabalhista? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Seguramente. Sem dúvida. A senhora falou sobre a importância desta audiência, deste encontro. Quem são os atores envolvidos? Quem está realizando? Quem participará? A senhora poderia, inclusive, dizer qual o horário da audiência? Nós estamos, a audiência vai discutir com todas as autoridades envoltas nessa vivência diária ali do Altran Nunes. Então, o diretor do Fórum, doutor Teófilo, um representante do Tribunal Regional do Trabalho, um do Ministério Público, o superintendente da Caixa e a gerente da agência do Fórum Altran Nunes. Com a realização dessa audiência pública, ela é uma matéria lato sensu. Então, nós não podemos nos ater somente à questão pertinente à esfera da Comissão de Direito do Trabalho. Aí ela envolve uma questão de quando há limitação do número de atendimento. E eu tenho lá, Herveldes, uma decisão judicial ou uma determinação de levantamento do alvará, e quando há 70 senhas e eu sou a 73, então eu deixei de ter acesso à justiça naquele momento. É verdade. Então, envolve a Comissão de Acesso à Justiça. Nós temos aí também envolta a Comissão de Defesa das Prerrogativas do ex-secretário-geral da UAB, Cleto Gomes, que também está vendo todas as questões de violações, inclusive com relação aos depósitos, aos levantamentos. O cliente chega lá e aponta a conta do patrono para ser depositado, e há resignação no cumprimento desse pleito do reclamante por parte de alguns serventuários daquela agência. Então, teremos também Comissão de Direito Sindical, temos a TRACE, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará, que também está ali no dia a dia e conhece a demanda da advocacia trabalhista. Temos Comissão de Defesa ao Consumidor, com a Ginardo Rolim, que está, inclusive, para viabilizar a questão da atenção ao tempo que é estipulado por lei e que vem sendo violado. O descumprimento é diário, permanente desse tempo de atendimento aos clientes e aos jurisdicionados. Doutora Catiane, vamos falar um pouco agora sobre o trabalho da Comissão de Direito do Trabalho. Quais são os projetos, quais são as metas para o segundo semestre deste ano? Bom, nós temos o Manual da Empregada Doméstica, que é um manual que está sendo pensado, formatado, idealizado pela comissão, fica pronto já agora no primeiro semestre. E no segundo semestre nós vamos lançar o manual aí com apoio do Conselho Federal, da própria Ordem dos Advogados, a Assembleia Legislativa, Ministério Público do Trabalho, e como uma forma, prestação de serviço à sociedade, esclarecer as partes envolvidas nessa relação conflituosa, e agora com essas alterações, muitas delas ainda em fase de regulamentação, essa discussão não se exaure tão cedo. Então, nós queremos prestar a nossa contribuição. Temos 2 cursos sendo formatados aí para o segundo semestre, para atender a advocacia, e recentemente o nosso secretário-geral capitaneou aí a questão do PJE, que ele pode discorrer melhor. Nós fomos consultados pelo vice-presidente Dr. Ricardo Bacelar
acerca de como estava o funcionamento do PJE. Então, a comissão foi a campo, fomos visitar varas, saber como estava o funcionamento, o andamento, o atraso das audiências por conta da implantação do sistema novo. Então, fizemos um relatório e enviamos na última audiência ordinária para a vice-presidência da OAB. Então, a comissão realmente está muito atuante, temos esse projeto também do Manual da Empregada Doméstica e é nesse caminho que estamos seguindo. Doutora Catiane, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que seja encontrado um meio termo para a resolução deste problema, que de certa forma, além de prejudicar a advocacia, acaba prejudicando quem mais necessita da prestação jurisdicional e abre espaço para as suas considerações finais. Só agradecer a participação nesse programa que tem feito história não só dentro da advocacia, mas da sociedade civil, porque é um programa extremamente elucidador, elucidativo. Parabenizar você pela condução e agradecer a oportunidade. E convidar toda a classe de advogados trabalhistas que se façam presentes na audiência do dia 13, vai acontecer no dia 13 de junho, no plenário da sede da OAB, na Lívio Barreto, às 14 horas. Então, é importante a presença de todos os advogados para encampar essa luta que é de todos, é nossa. Os cartazes já estão lá no fórum e a advocacia aqui tem todos os detalhes sobre a audiência e essa causa é nossa. Então, é importante que a gente se faça presente lá no dia 13. Obrigado e sucesso. Obrigada. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Confira. Curso de Direito do Trabalho, PEC das Domésticas, dias 24, 25, 26 e 27 de junho, das 19 às 22 horas. Graduado, R$ 180. Graduando, R$ 150. Curso de Licitações e Contratos Administrativos, dias 6, 8, 13 e 15 de agosto, terças e quintas-feiras, das 19 às 22 horas. Graduado, R$ 120. Graduando, R$ 100. 24ª edição do curso preparatório para o exercício da advocacia, junho de 2013. O curso é gratuito e destinado aos jovens advogados. Mais informações pelo telefone 3272-1707 ou pelo site www.fesac.org.br. E agora chegou a hora de você conferir as dicas dos principais concursos com inscrições abertas em todo o Brasil, na agenda que o programa OAB na TV Mundo Jurídico preparou para você. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inscrições até 5 de julho. Mais informações pelo site www.pciconcursos.com.br. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, inscrições até 28 de junho. Mais informações pelo site www.pciconcursos.com.br. Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, inscrições até 18 de junho. Mais informações pelo site www.pciconcursos.com.br. E vamos ao nosso quadro OAB em Foto. Mande uma foto sua sobre algum evento ligado à advocacia pelo e-mail oabnatv@oabce.org.br e se veja por aqui. E o programa OAB na TV Mundo Jurídico de hoje termina aqui. Lembrando a você que nos acompanha que o programa é transmitido pela TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras às 7h30 da noite, com reprise aos sábados e terças, 1h30 da tarde. Já na TV O Povo, canal 48, o programa é exibido às quartas-feiras às 22 horas, com reprises às sextas às 11 da manhã, sábados às 22h45 e aos domingos às 10h15 da manhã. Assista também pelo site da OAB Ceará. Aqui você fica informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ceará, e as ações desenvolvidas em apoio aos advogados e à população do nosso estado. Caso você queira enviar sugestões, é só mandar um e-mail para a gente. Anote aí, oabnatv@oabce.org.br ou através do Twitter, @oabce. Obrigado pela companhia e até a semana que vem.